E eu demorei um ano pra ter coragem de subir no palco. Isso foi uns 15, 16 anos atrás. O stand-up no Brasil tava começando a bombar, a época do CQC, lembra? Tipo... Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje o episódio é muito especial. Nós estamos aqui com o Fabrício, você já conhece, seja bem-vindo, Fabrício. Com o Gustavo Guedes, que ele é empresário, comediante, mestre de cerimônia, ator, ganhou vários prêmios aí na comédia paulistana. Seja bem-vindo aí, Gustavo. Opa, tamo junto, tamo junto. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na comédia. Nós vamos conhecer a história do Gustavo Guedes aí também na história de vida dele. E vai ter muito assunto sobre empreendedorismo, esse modelo de negócio que você ainda não conhece. Bom, Gustavo, conta pra gente aí a sua história. Gustavo Guedes, ele é comediante, empresário. Fala pra gente como que você surgiu aí na comédia. Bom, como todo mundo já conhece, eu não preciso falar, óbvio, né? Tô brincando. Não, eu sou formado em jornalismo, né? Sou formado em jornalismo, fiz na Unesp, aí no terceiro ano de faculdade eu falei, cara, muito sério pra mim esse negócio, sabe? Jornalismo, uma coisa travadona. E aí comecei a assistir stand-up, né? Na época isso foi uns 15, 16 anos atrás. O stand-up no Brasil tava começando a bombar, a época do CQC, lembra? CQC, Rafinha, Danilo, Oscar. Aí eu vim até aqui em São Paulo conhecer, assim, porque eu adorava piada, né, antigamente, né? Ari Toledo, da vida. Só que aí quando eu vi os caras falando do cotidiano, fazendo coisas tipo, falando da vida deles, ele que criou, ele tá contando. Eu achei genial. Eu falei, cara, será que eu consigo fazer isso? A primeira coisa que me veio foi uma dúvida. Aí comecei a assistir muito no YouTube, que o YouTube tava começando a bombar. Aí depois comecei a anotar a ideia. Porque eles falaram, é autoral, então você tem que pensar. Aí eu olhava uma placa estranha, dá pra fazer uma piada com isso. Não sei o quê, sabe assim? Então foi assim que eu comecei e eu demorei um ano pra ter coragem de subir no palco. Tem noção? Um ano. Anotando, um monte de ideia, assim, deu 5 páginas, que você podia fazer meia, né? Porque quando você começa fazendo um negócio que chama Open Mic. Que é Open Mic, é abrir o microfone para alguém que está começando. Então você pega um show com os profissionais, né? E eles abrem 3 a 5 minutos para você fazer de piada para uma pessoa que está começando, né? E porque o profissional ele faz 15, 20 minutos, é muito mais tempo, né? E a pessoa que está começando, para ela não estragar o show, aí coloca pouquinho tempo para ela não atrapalhar. Essa que é a ideia. E aí eu fui escrevendo, não sei o quê, fiz o meu primeiro, aí o bichinho picou, já era, né? Começou a fazer, já era, você se sente... primeiro show, você nem perguntou, mas eu vou aqui assim. Aqui assim, não pergunta, eu vou contando. O primeiro show meu, sabe onde foi? Num bar chamado Bar do Fim do Mundo. Ó, que legal. Começa bem. A noite chamava Stand Apocalipse. Genial. E aí, foi na época, olha isso o tempo que faz. Na época o YouTube não era muito comum, a gente não manjava muito de como usar o YouTube. Então você não botava um vídeo, botava como não listado, né? Pra pessoa ver. Não, a gente não tinha esse costume. Então o que aconteceu? Eu tava me comunicando com o produtor da noite. E aí eu falei pra ele assim, eu vou aí assistir vocês numa quinta-feira. E na outra eu vou aí pra tentar fazer o show, né? Vou conhecer. Aí eu trouxe um CD gravado, eu olhando pra câmera, com guarda-roupa atrás de mim, falando, não sei o que, fazendo minhas piadas, porque eles queriam ter uma noção, né? Se entra um cara maluco, faz uma piada falando, Hitler é Deus, fudeu. Entendeu? Não pode, entendeu? Tem que ter uma certa noção, né? Do cara ir lá falar uma coisa na tua noite absurdo. Então eles olham o texto, né? Na época eu olhava mais, hoje a gente... Mas enfim, e aí eu falei, cara, eu vou vir assistir. Uma semana antes eu vim assistir, cara, caiu o mundo em São Paulo. Choveu um demônio. E aí, tipo, eu cheguei lá na noite, né? Tava tudo alagado praticamente. Cheguei lá, tava só o pessoal do elenco, um produtor e mais ninguém. Não teve o show, né? Aí cheguei lá, o produtor falou assim,
volte aí semana que vem que vai ser melhor. Eu falei, pior não dá pra ser, né, irmão? Não teve? Né? E aí eu voltei, na semana seguinte, minha primeira apresentação foi pra 12 pessoas. 12 pessoas. E quem faz sabe que quanto mais gente, mais chance. É uma questão de estatística, né? Sim. Se eu conto piada pra uma pessoa, ela não gosta, ela fica... Se eu conto pra dois, um pode ficar assim, o outro pode rir. E quanto mais aumenta... Isso. Então, se tem umas 50, 100 pessoas, é muito melhor. Dá um volume de risada, né? E aí, no caso, foi pra 12. E eu fiquei, puta merda, pouca gente, não sei o quê. Só que tinha duas veinhas que elas riam de tudo. Elas falavam, você falava boa noite, elas falavam boa noite dele, é ótimo, muito engraçado. E aí você ficava tranquilo, porque qualquer coisa você falava e tal. Então, assim, não foi traumática a primeira noite, apesar de ser no bar do fim do mundo. Mas foi legal. Fala, Rodrigo. Não, eu tô... É que ele tava assim, ó. Vocês não estão vendo que você tava olhando pra mim. Ele tava assim, ó. Aí eu tô esperando ele perguntar, né? Eu tô imaginando a afeição das veinhas dando Nossa, risada. ria demais. Era muito bom. Eu tô imaginando. Eu queria porque reencontrar você elas pra falar depois. Ó, vocês criaram minha carreira. Obrigado por ter dado até dá a risada. impressão que você que levou as veinhas. Era combinado, né? É. Tem dia que às vezes precisa, viu? Tem dia que não... E aí você fez o show, e hoje em dia você tem essa parte do show corporativo. Isso. É, Isso foi com o tempo, né? Eu fui... Por muito tempo eu fiz o show normal, assim, vamos dizer, bar, teatro. E aí eu fui pensando e, cara, assim, eu sinto que hoje, não só a comédia, como muitas das coisas, as pessoas querem um especialista. Você não vai operar do olho no médico geral. Você fala, eu quero um cara que ele não é especialista em olho, ele é especialista em cirurgia de oftalmotravelers, que ele quer aquele exato. Então o cara quer o específico nichado, né? E eu acho que isso serve para outras profissões também, entendeu? Sim. Então eu vejo isso muito na comédia. Por exemplo, hoje na comédia tem um cara, vocês não devem conhecer isso. Vocês têm gato? Não. Tem gato, Já tem tive, gato já em tive. casa? Hoje Tem um não. cara que o arroba dele, procura aí, pessoal. É o pai dos gatos. Se você tem gato, siga esse cara, porque ele fala de gato. Aí você fala assim, mas é comédia só sobre... Ele tem 37, 38 gatos, uma coisa assim na casa. Então tudo que já tem sobre gato já aconteceu com ele, né? Sim. Então ele vai no show, ele conta todas as coisas de como é ter um gato, de como adota gato, de quem não gosta de gato, de quem da visita. Então ele é um universo. E aí tem o cara do gato, tem o cara da enfermagem, tem o enfermeiro sincero, tem o professor que é o Diogo Almeida. Esse é mais conhecido. Se você tem alguém que trabalha em escola, você vai conhecer o Diogo Almeida, porque ele é o cara dos professores. Conheço. Conhece? Conheço. Então, Diogo Almeida. Tem, deixa eu ver o que mais. Tem o cara do CrossFit, né? O Gustavo Cunha é o cara que fala de CrossFit. Aí eu falei, do corporativo ninguém tá querendo, né? Deixa pra mim. E aí eu comecei isso faz uns 8 anos atrás que eu comecei a nichar pra isso. Né? Então eu já tinha um perfil, porque o meu texto ele é limpo, ele é sem palavrão, blá, blá, blá. Então é uma coisa que é muito... encaixa muito com a minha personalidade, entendeu? Então eu não gosto de piada com palavrão, eu não gosto de piada com humor negro, tá? Então eu falei, cara, eu vou pro corporativo e é isso, assim, piadas mais... não mais inteligente, mas que não seja tão óbvia, sabe? Assim, eu gosto desse tipo, assim. E hoje os comediantes, eles não gostam muito do corporativo. Por que acontece isso? Cara, comediante em geral, Fabricião, ele diz que não gosta, não funciona. E aí, por que não funciona? Porque eles fazem tudo de qualquer jeito. Essa que é a verdade. Desculpa falar. Se tiver algum comediante aí, me perdoa, mas é a verdade. E não tá nem errado. Não tá nem errado, porque o cara não é o foco do cara, entendeu? Tipo assim, pensa, é uma coisa que pintou a mais. Quer dizer, eu acho que tá errado, mas tipo assim, ele não consegue dar conta de fazer bem feito como alguém que é especialista faz, entendeu? Então, por exemplo, o cara recebe um orçamento, ele manda o valor, ele vai lá no dia. Tem tudo pra dar errado isso aí. Tem tudo pra dar errado. Por quê? Porque ele não analisou, ele não viu quem é o público, se é mais homem ou mulher, se é mais novo ou mais velho. Ele não viu a estrutura do local, ele não viu a programação, ele não criou um texto personalizado pra aquela galera. Sabe? Então, tipo assim, eu já entrei depois de escola de samba, irmão. E aí você vai colocando no contrato, ó, isso não pode, viu? Isso não pode, que dá errado.
né? Eu já entrei depois de sertanejão, a galera dançando. Aí, hoje, eu sempre balizo muitas coisas. Eu coloco assim, tem certas coisas que você tem que ter num evento corporativo que senão dá errado. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho de estrutura. Você tem que ter um palco. Tem que ter palco. Ai, mas o meu evento é pequenininho, é numa sala. Põe em palco. Ah, mas eu não consigo. Põe em palco. Ah, mas como? Um pallet, meu irmão. É só pra elevar do chão pra dar um ar de profissional. Sabe? Senão parece que é o Zé da esquina que veio fazer show pra você, entendeu? Por que esse cara tá aí, né? Então, assim, coloca um palcozinho, tranquilo, né? Uma coisa simples. Plateia próxima do palco. Próxima do palco, é olho no olho. Imagina se eu tô fazendo esse podcast, cada um de nós tá assim, cada um falando lá no inferno. A gente tá perto, a gente tá olhando no olho. Essa câmera, ela não tá a 10 metros de distância, tá me olhando perto. Então isso é importante, porque você precisa criar conexão com as pessoas. Sim. Então, palco próximo, né? Tem que ter um palco, ele tem que estar próximo da primeira. Eu aconselho 1 metro, 1,5 metro da primeira cadeira, pra você olhar no olho do cara, tem que estar respirando com você. Que mais? Local, quanto mais escuro, melhor. Por exemplo, vocês acham que quando você vai no cinema e você assiste o filme em casa, é igual? Não. Não é outra experiência? É a mesma coisa que o stand-up. É a mesma coisa. Porque se você assiste, imagina, tudo aberto, você distrai, cara. Você distrai. Então o que eu falo pro contratante? Eu falo assim, o local tem que estar escurinho, o mais escuro possível. Só um foco de luz no palco. De preferência até recortando pra ficar bonitinho, aquele círculo em volta que dá uma imponência, sabe? Então, lugar escurinho, só um foco de luz no palco, as pessoas sentadas perto, sem nada atrapalhando. Não pode ter garçom passando, pelo amor de Deus. Não pode. Não, teve vez que cara, a gente tenta se blindar de certos erros. Aí eu cheguei pro contratante, essa é ótima. Cheguei pro contratante e falei assim, não pode ter garçom servindo na hora, porque tira a atenção. Tá bom. Aí não tinha nenhum garçom servindo, eles estavam só retirando as coisas. Passando na frente de todo mundo. Ô, meu amigo, não importa se ele tá retirando ou colocando, eu não quero movimento, entendeu? Então, assim, você tem que ser muito claro com o contratante, não pode ter movimento. Então, assim, o cara, no escurinho, ninguém conversa, ninguém levanta, as pessoas se sentem mais à vontade pra dar risada. Sim. Não é? Então você imagina, se você tem uma risada zoada, você vai dar risada no claro ou no escuro? No escuro, eu tô defendido aqui, entendeu? Eu tô tranquilo. Sim. Exatamente. Agora, no claro, as pessoas estão se vendo aí. Então tem gente que fala, eu tenho uma ideia ótima. A gente não vai falar que tem stand-up. Você vai chegar lá, você vai entrar, sobe, aí você entra no meio das pessoas e começa a brincar com um. Não, irmão. Não, as pessoas não vão entrar nessa, que elas vão achar que é um doido. Entendeu? Não, cara, você tem que avisar. Você tem que avisar. Você tem que preparar o público para que eles saibam que é um comediante, que você pode rir. Imagina, no ambiente de trabalho. Sim. Você faz qualquer coisa? Não, você presta atenção. Você falou, opa, peraí, vou me queimar aqui. Tá ali. Vou me queimar. É uma pegadinha. Entendeu? Entendeu? Só é uma Vai que é uma pegadinha dinâmica. Vai que é uma dinâmica do RH, eles estão querendo eliminar alguém. Fazer corte. E nós estamos tentando descobrir quem que é a pessoa que age tudo errado aqui. Vamos testar. Entendeu? Então as pessoas não vão engajar assim do nada. Ele fala, não, aí você anda no meio das pessoas e brinca com... Não, cara. Não, o stand-up é uma arte de palco, uma arte de raciocínio. Então tem que estar tudo escurinho, as pessoas prestando atenção, só um foco de luz, o ambiente certinho, né? Programação, como eu falei, erros de programação. Tem vários erros, cara. Que nem eu falei, já entrei antes de escola de samba. É terrível, as pessoas estão aceleradas. As pessoas era open bar de cerveja, e o cara loucão, levantando, indo no banheiro. Entendeu? Não pode ter essas coisas, não funciona. Entendeu? Então você precisa organizar para que o stand-up ajude e não atrapalhe o teu evento. Entendeu? Então você imagina, você tem um evento, você quer o stand-up seja a sua atração principal, Sim. Como que você faz? Você prepara da melhor maneira possível. Né? Então o contratante ele acha, não, mas você não é bom? Faz aí, se vira aí. Não, cara. Você tem que preparar da melhor maneira possível. Você não chega pro dentista e fala assim, não tem nada de coisa pra você trabalhar, mas você não é bom? Faz aí, né? Então, eu não tô sem meu instrumento aqui, né? Mas
Se você é bom, você se vira. Não, então a comédia é a mesma coisa, entendeu? Outra coisa que a gente pensa que é o comediante chega no palco e faz tudo de improviso, vai lá, mas não, é um show preparado. Isso. Existe uma preparação, existe você trabalha o seu pensamento, você prepara as piadas, né? Você faz um planejamento, não é Sim, chegar sim. e... Exato. Total. Não, a gente, às vezes, cara, você testa a mesma piada, só mudando uma palavra, ela muda tudo. Ela muda tudo, cara. O jeito de você contar, às vezes a mesma piada, ó, tem várias coisas que você pode mudar. Você pode mudar a palavra. Por exemplo, assim, eu tomei um golinho de água. Eu tomei um gole de água. Pode ser que golinho é mais engraçado. Parece, pelo menos pra mim parece um golinho, não é? Sei lá. Então, assim, você vai vendo, não, golinho é mais engraçado que gole. Aí você muda, aí você testa. Aí você fala assim, não, eu tomei um golinho, é um jeito que você falou. Aí você pode falar, eu tomei um golinho. Aí ficou mais engraçado, porque você... Assim, são exemplos, pelo amor de Deus, gente. Isso não é o meu texto, tá? Porque a pessoa fala, nossa, que bosta, não tô achando graça nenhuma. Eu tô só usando pra exemplificar que, tipo assim, você pode usar uma mudança, primeiro, de palavra, depois você pode usar uma mudança de entonação. Você pode usar uma mudança também de gestual. Tem um amigo meu, eu não vou contar a piada, que é uma piada suja, tá? Mas ele tinha um amigo meu que ele é bem, né, gordão, tá? E ele tinha uma piada que ele só falava. Não sei o quê. Aí ele começou a fazer assim, mano, ficou muito engraçado. O cara gordo fazendo assim, balançando. E aí essa piada ela saiu de uma nota 6 pra uma nota 9, assim, era uma piada que dava uma risada, mas toda vez aplaude. Ficou muito engraçado. Só pelo gestual, entendeu? Sim. Então é todo um estudo, né? Parece que não, mas de tipo assim, a gente, por exemplo, o que eu faço para estudar? Eu gravo meus áudios do show que eu fiz. Aí quando eu tô voltando para casa, né? Sempre que eu tô com paciência, eu paro e me ouço. Aí eu falo assim, puta, essa piada eu entreguei desse jeito. Essa hora aqui eu tenho que pausar mais. Nessa hora aqui tem que dar mais ênfase. Não, essa palavra não tá boa. Não, e se eu inverter? Essa aqui for primeiro e aí eu puxar essa outra pra depois, né? Então, assim, tudo tem uma técnica, entendeu? Tudo tem uma técnica, né? Então, faz parte. Isso você faz no show de palco. Como que funciona a questão do show corporativo? Porque eu imagino que as piadas devam mudar. Adaptação, né? Elas seguem mais ou menos um mesmo roteiro, mas você adapta ou cada empresa solicita um tipo? Como que funciona essa questão da personalização para a empresa? Inicialmente, o mais importante é que você tenha um perfil alinhado com o empresarial. Sim. Entendeu? Você não vai... por exemplo, eu não vou no bar e faço um monte de piada pesadona sobre coisa sexual, sobre coisas, fazendo piada com preconceituosa e fala, não, mas na empresa eu faço diferente. Não, você tem que ter um perfil alinhado. Exato. Então, assim, eu só faço piadas que são aceitas na empresa, entendeu? Que tenham um perfil empresarial, né? Que o cara vai olhar e falar assim, isso aí não vai dar problema pra mim. Entendeu? Porque o cara já tem que me comprar, porque o cara pode me assistir no bar, no teatro e falar, pô, legal esse cara, hein? Ele faz pra empresa também? Pô, eu vou contratar ele pra minha empresa, porque eu gostei, eu vi que é leve, eu vi que não tem palavrão, eu vi que ele tem... Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Porém, além disso, você tem que pensar no fato de que você não pode ser mais um só. Entendeu? Então, o que eu faço na empresa? O meu show, na verdade, ele tem 3 etapas, tá? Vou explicar rapidamente aqui, porque quando você fala 3 etapas, a gente que é geração Z, TikTok aí que tá me ouvindo, falou 3 etapas. Ai, que preguiça de ouvir 3 etapas. Não é? As pessoas querem tudo... Então, assim, são 3 etapas. Uma etapa única. O cara não quer, ele quer meia etapa. Ele fala, não, pode ser 3 etapas, uma etapa só ainda no 2x? Não. São 3 etapas, vou explicar rapidamente. Então, ela é o stand-up, que sou eu de cara limpa, falando sobre coisas do dia a dia, né? Então, família, praia, casamento, novela, e vou inserindo temas mais corporativos de acordo com a necessidade da empresa. Então aí tem empresa, por exemplo, é uma convenção de vendas, eu falo sobre atendimento, vendas, comunicação, proatividade. Não, é uma CIPAT,
né? Tem CIPAT. Sabe o que é CIPAT? Não. CIPAT é Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, se você tem uma CIPAT, você pode não ter só aquelas palestras mais chatas. Você pode ter um stand-up que passe mensagens de maneira divertida. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou pegar conceitos que o cara quer me passar e usar esses conceitos de maneira divertida. Então eu vou falar sobre EPI, equipamento de proteção individual, sobre procedimento, né, meio ambiente, tudo que seja relacionado à área de segurança, de cuidar das pessoas, né, passando uma mensagem. Lembrando sempre, pelo amor de Deus, pessoal, é sempre positivamente, porque tem concorrente meu que faz piada, não posso falar quem é, senão o Daniel de Souza. Imagina, o cara fala um nome, não posso falar. Não tem, eu inventei o nome, pelo amor de Deus, não tem um comediante Daniel de Souza, eu acho. Mas tem concorrente meu que ele faz piada corporativa, só que ele faz piada que não é positiva para a empresa. Tipo assim, quem gosta de trabalhar? Ninguém gosta, né? Eu não queria que falasse isso na minha empresa, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, né? E eu tento tomar esse cuidado de fazer de maneira a criticar a pessoa que está fazendo errado. Entendeu? Então se você passa a mensagem, tipo assim, faço piadas com o cara que tá sem capacete, faço piada com o cara que não quer pôr a luva. Então eu uso jargões deles, por exemplo, assim, é rapidinho, né? É só um minutinho, não vai dar problema. E aí você transforma isso em piada, entendeu? Para que faça sentido. Primeira etapa é essa. Eu falo, galera ouve. Microfone, palco e plateia, só. Segunda etapa, eu faço jogos interativos com a galera participando comigo. Certo? Então eu chamo pessoas do público, sobe no palco, 1, 2 ou 3, depende do jogo. Aí o povo gela nessa hora. Essa é a hora que todo mundo esconde, né? Ninguém quer participar. Você fala assim, eu vou chamar uma pessoa... Né? Não, então a ideia... Isso é uma preocupação que eu tenho, sabia? Isso é uma preocupação que eu tenho. Eu falo assim, cara, eu não vou chamar quem não quer. Eu não vou insistir quando a pessoa fala que não quer. Porque eu faço questão de deixar claro que o cara não vai passar vergonha. Entendeu? Então ele sobe no palco pra gente criar junto uma cena improvisada. Mas se tiver que passar vergonha, quem vai passar vergonha sou eu, que vai fazer um personagem mais maluco, que vai fazer não sei o quê. Ele tá ali, eu entendo, é um local de trabalho, o cara não quer se expor. Sim. Entendeu? Ele não tá nessa pegada de querer se expor ali e tal. Então o cara sobe, eu falo, fica tranquilo, pode confiar, confia no tio. E aí funciona super legal. Então o cara ele fica tipo um assistente, ele bate uma palma, ele fala uma letra, ele responde uma pergunta. Não precisa ser ator. E o mais importante de tudo é que esse cara não vai passar vergonha, né? Porque aí ele não passando vergonha, já fica legal, já o ambiente já fica mais tranquilo. E aí a gente faz vários jogos, né? Por exemplo, vou explicar um dos jogos só para vocês entenderem. Tem um jogo, Fabricião, que chama Jogo do Vendedor. Nesse jogo eu chamo alguém do público para me vender um produto que o cara não sabe qual é. Então ele sai da sala, a hora que ele tá fora, o público sugere objetos para mim, eu escolho um desses objetos. E a galera fala umas coisas bizarras, assim, tipo, escova de dente usada, prancha de surf, skate, já fizeram uma vez com adubo, esterco. Meu Deus, e foi muito engraçado, foi muito legal. Porque... E aí a gente escolhe, né, só terminando a regra, pra vocês entenderem. A gente escolhe esse produto, a hora que a pessoa volta, ela tem que fazer o papel de um vendedor de loja, de balcão, tá me atendendo, e eu tô tentando comprar esse produto. Aí eu vou dando dica até ela descobrir o que ela tá vendendo. Então é um jogo de adivinhação. Legal. Tá? Então, o que é legal desse jogo? É que a gente, além de já ser divertido, porque eu pergunto coisas assim, imagina, o cara não sabe o que ele tá vendendo, aí eu pergunto assim, qual o tamanho que tem o produto mesmo? Tem variação? Aí o cara fica, tem PMG, né? Chuta qualquer coisa. Né? E aí, normalmente, vamos supor, a gente escolheu uma garrafinha.
Aí eu falo, é assim que mede, pessoal? Aí a plateia, não é PMG, não. Falei, então não é PMG e tal. Aí o cara, putz, como será que é? Aí eu falo, eu queria um mais assim, de uns 10 centímetros. Aí o cara, pode ser um celular, pode ser uma garrafinha, pode ser, entendeu? Uhum. Então o cara vai descobrindo. A hora que ele descobre o que ele tá vendendo, aí a galera grita, aplaude. É um jogo de adivinhação mesmo, entendeu? Pra ele descobrir. E aí o que é mais legal desse jogo? A gente deixa microfone na plateia. E aí a plateia pode fazer perguntas, entendeu? Uhum. A plateia faz pergunta para o cara que está no palco. Ou seja, é como se todos nós estivéssemos em cena, só que só participa quem quer. Não é aquela coisa mais... Porque tem uns caras de... Tem uns caras que são de palestra motivacional, que às vezes ele fala, todo mundo de pé! Dá uma voltinha, dá um pulinho, faz massagem no colega do lado. Eu nunca vi esse cara na minha vida, eu não quero interagir com ele. E aí a pessoa coloca o cara numa coisa chata, né? Numa situação que ele é obrigado a fazer. Nesse caso, não. Uhum. No meu caso todo mundo que quiser vai participar. E é muito massa. Tem hora que eu olho, tem 6, 8 mãos levantadas, sabe? E a galera participa mesmo. Depois que o primeiro levantou, essa que é a questão. O primeiro levantou, fez a pergunta, a galera, tive uma ideia também. Aí o cara tá aqui, louco pra perguntar. Né? Tem hora que eu até brinco, eu falo assim, galera, faz meu trabalho aí então, porque tem tanta gente que... Vou ficar aqui sentado assistindo vocês, sabe? Então é legal, cara, a galera interage muito. E aí essa é a segunda etapa. Eu falei que eu ia ser TikToker, não fui muito, né? Detalhei demais. Então a segunda etapa é essa. A terceira, e aí entra a questão da parte personalizada. A terceira é uma criação de uma poesia personalizada. Eu sei que quando eu falo isso, meu cliente pensa, meu Deus, esse cara tá maluco. Poesia, velho. Tá achando que é o Machado de Assis agora, vai fazer uma poesia pro meu público. Meu público é humilde, eles não vão entender nada. Não, não é isso. Não é um texto complexo, não. É uma poesia, eu chamo de poesia só porque ela é rimada. Certo. Então é um texto rimado, engraçado, falando sobre coisas do dia a dia deles. Então como que eu faço? Eu faço uma reunião com o cliente, online, ele me passa um monte de ideias sobre a empresa dele, de piadas internas, um monte de coisa, característica de funcionário, nunca defeito, pelo amor de Deus, senão dá problema. Mas tipo, falar, fulano é tão folgado, não pode falar isso, pelo amor de Deus, não. Ovelhinha. Não, tipo, imagina, começa, porque o Marcelo, que é isso, cara, não. A gente brinca com característica do tipo assim, fulano gosta muito de usar cor verde, o outro joga vôlei, o outro é fitness. Então não tem julgamento de valor, entendeu? Sim, sobre o que eu tô falando. E aí, eu falo de característica de pessoa, eu falo sobre plataforma que dá algum pau na hora de fazer cadastro, plataforma que cai, eu falo sobre tipo de cliente chato, sobre quando é pra empresa, pra fábrica, nome de máquina estranha, tal, tudo isso funciona, né? Eu lembro que tinha uma que chamava Estrovenga. Falei, parece que é uma bagunça, né? Limpa essa Estrovenga aí que você vê. E aí a gente faz piada com essas coisas, entendeu? Então, tipo, por exemplo, bordão de chefe é uma coisa que funciona muito. Funciona muito. Eu fiz uma vez que eu falava assim, que o chefe falava, vamos devagar, mas vamos com tudo. Cara, quando eu falei o bordão do chefe, a galera mijou de rir, porque o cara fala isso todo dia. Então você imagina a potência que tem você falar algo que o cara se identifica, que ele vive todos os dias. Sim. Né? Você falar isso pra ele, ainda mais um cara de fora, né? Sim. Eu sempre costumo brincar assim que o elogio que eu mais gosto de receber é quando eles falam assim pra mim, você tava de espião aqui, meu? Você tava embaixo da mesa vendo a gente trabalhar assim, não é possível. Porque como é que você sabe um negócio que só quem tá ali dentro sabe, entendeu? No dia a dia, né? No dia a dia, é muito do dia a dia, muito faz parte. E aí a gente brinca com essas coisas do dia a dia pra eles se sentirem homenageados. É o momento em que eles se sentem homenageados, que eles se sentem especiais. Né? Então você prova que a empresa se importa de verdade com ele. Porque imagina a diferença de um cara, de um comediante. Imagina 2 cenários. Veio um comediante, fez umas piadas aí, eu dei umas risadas aí e eu não lembro de nada. A mim não agregou. Agora não, veio um comediante, velho. O cara, primeiro que ele começou falando sobre as coisas do dia a dia geral.
Aí do nada ele chamou fulano, o Gabriel foi lá e vendeu um papel higiênico pra ele. O cara vai lembrar o que aconteceu. Sim. Aí depois disso ele ainda fez uns textos rimados, ele nem lembra que é poesia o nome. Ele começou a fazer uns negócios meio embolado, meio rimado, que ele falava da gente, cara. Eu não sei com quem que ele pegou essa informação, mas ele falava da gente, olha que massa. E aí o cara vai ficar, isso guarda pra sempre. Tipo, eu tenho um cliente que vem dar depoimento falando assim, cara, toda vez que o Ernesto viaja pra Europa, ele traz pimenta. A gente lembra da tua piada que falava que ele traz pimenta da Europa, entendeu? Então, assim, são coisas muito pontuais. Por exemplo, eu fui na Petrobras, eles tinham um negócio que lá o novato, o cara começou a trabalhar, eles chamam de... Como que era o nome, meu? Ai, caramba, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Que bom, né? Aí você tá vendo ao vivo o que acontece quando o comediante esquece. Lembrei. O cara que é novato, eles chamam de borracha. Aí você fala, por quê? Não sei, é a gíria deles. Sim. Só que a hora que você fala assim... Você faz uma piada, por exemplo, assim... Aqui na Petrobras, tudo que você procura, você acha. E o que você mais encontra é um monte de borracha. Tipo, fez de improviso essa aqui. Uhum. A galera dá muita risada porque ele fala... ele sabe que o cara... Entendeu? Então é uma coisa que o cara que tá assistindo nem vai achar graça. Sim. Porque ele não se identifica com isso. Mas o cara que tá lá dentro, né? Isso é uma objeção que eu recebo. Às vezes tem cliente que fala, eu vi a poesia, mas não achei engraçado. Eu falei, então você tá certo, né, velho? Porque a piada foi criada para aquele grupo. Se você, que não é do TI, você não é mecânico, você não é dentista, você não é advogado, você não vai entender a língua deles. Então a gente usa, por exemplo, expressões que o cara, só ele entende, né? Advoguês é uma coisa que só quem é advogado entende, Exatamente. né? Juridiquês, né? Que eles falam. Juridiquês, Então, tipo assim, o médico, eu fiz muito pra médico. Cara, você fala outras coisas. Por exemplo, eu não tava falando do cara que é o enfermeiro sincero. Você vai ver as piadas dele, você fica assim... não achei muito engraçado. Sim. Mas não é que não é engraçado, é que não é pra você. Não é pra você. Você não tá no contexto. Não tá no contexto, E aí você não manja. Vem até uma questão que, olha só... Muitas vezes a gente entende que um comediante ele é muito mais improviso do que texto, do que contexto. Ou parece, né? Também tem isso. Isso. E aí a gente, nesse bate-papo, você deixa bem claro, e a gente percebe aqui, que o corporativo precisa de um planejamento, de um roteiro, de um estudo, de um trabalho antes de você ir executar. Com certeza. Então, quer dizer, é isso que é o sucesso do projeto. Exatamente. Então... você precisa estudar o teu cliente. E o improviso, ele vai acontecer medido a necessidade. Mas eu vou te falar, o improviso depende do improviso, né? Então, por exemplo, para a empresa, eu tenho o jogo interativo, que é a parte de improviso, mas o stand-up, por exemplo, eu não interajo tanto com a plateia, porque ali você tá arriscando. Entendeu? Que aí você abre a brecha. Porque alguém pode falar alguma coisa... Assim, não que eu não interaja nada. Por exemplo, já tive histórias maravilhosas. Tipo, que eu perguntei pro cara... Eu falei, como é seu nome? Ele falou, Lino. Eu falei, Lino? Mas é só Lino? Ele falou, não, é Lino Lucas. Eu falei, por que você não falou Lucas, velho? Você me mandou um Lino, puta... Né? É do Charlie Brown. Tu quis quebrar. Aí eu comecei, eu fui no improviso, eu falei, pô, você é tipo o cara do Castelo Rá-Tim-Bum, só que fanho, é um Lino, sei lá. Tentei improvisar umas coisas e a galera ia rindo. Eu falei, porra, Lino Lucas, cara, que sua mãe tinha contra você e tal. Foi uma aposta, seu pai e sua mãe. Seu pai queria Lino, sua mãe queria Lucas, aí botou os dois. Sabe? Então, assim, só que é muito arriscado. Você ir muito pro improviso no corporativo, principalmente improviso com a plateia, que você não tem... Porque existe uma diferença entre o improviso programado e o improviso mesmo. Sim. Então, se eu tô conversando com a plateia, eu tô com eles meio ali. Agora, o improviso dos jogos interativos, ele não é programado assim no sentido de que eu sei o que eu vou falar, mas eu sei o mecanismo. Ele é calculado. Ele é calculado, ele não tem muito erro. Entendeu? Então, assim, eu tô ali, por exemplo, a gente vai fazer o jogo do vendedor. Eu vou programando as piadas, eu vou ajeitando. Né? Tem um, por exemplo, que é o Só Perguntas.
É um jogo onde eu... A gente podia fazer, se vocês quiserem, rapidinho. O jogo da pergunta? Vocês manjam? Que é assim, ó. Vamos lá, vamos fazer rapidão. 3 minutinhos a gente faz, só pra divertir. Beleza. O Só Perguntas é assim. É um jogo de improviso, onde a gente vai... Fala um lugar aí, tipo praia, cemitério. Eu sempre falo cemitério e igreja pra já liberar pra gente não fazer. Mas tipo praia, igreja, cemitério. Fala aí, vocês dois. Shopping, bom. Parque ou shopping? Qual vocês querem? Pode ser no parque. No parque. Então tá bom. O jogo é assim, ó. A gente vai conversar só através de pergunta. Começa eu e você tá de próximo, tá? É uma batalha. Então, um contra o outro. Então, a gente só pode perguntar. Então, não perguntou, demorou, eu bato uma palma, o Fabricião entra no seu lugar ou no meu lugar de quem perder. Então, eu só posso perguntar, você responde com uma pergunta. O que é que não pode? Beleza. Não pode responder e perguntar de novo. Tipo assim, tudo bem? Você fala, tudo e você? Não. Aí você roubou. Aí você respondeu e perguntou de volta. Né? E também não pode fazer uma pergunta nada a ver. Tipo assim, tudo bem? Você fala, pipoca tem antena? Não. Não tem nada a ver com a pergunta, entendeu? Sim. Que horas são? O mendigo senta na praça? O que você tá falando, cara? Não tem nada a ver. Eu perguntei que horas são, você tem que responder algo relacionado com que horas são. Por exemplo, o que seria? Tudo bem? Você poderia responder, por que não estaria? Entendeu? Isso é uma pergunta que tem lógica, beleza? Então, parque 3, 2, 1. Eu começo, né? Começa, cara. Parque 3, 2, 1, valendo. Mocinho, você sabe me dizer onde é que tem um hospital aqui perto? Por que você precisa? Você tá vendo esse caroço aqui? Você tá entendendo? Tipo assim... Teve lógica. Por que você precisa? Eu vou mostrar por que eu preciso. Tá vendo esse caroço aqui? Você poderia ter falado assim, o que tem ele? Entendeu? Quando que apareceu, senhora? Essas seriam umas saídas que faz sentido pra parada, entendeu? Sim. Só que não é fácil, né? Difícil. Eu faço esse negócio faz 15 anos só, entendeu? Então, assim, a pessoa que tá ali, ela... O que eu pergunto? Não sei o que, né? Ainda mais na frente é de isso, todo é isso. mundo, assim. Fabricião, vamos segunda E o rodada. impulso é você responder. a cabeça. Só que sabe o que é engraçado? A gente faz pergunta no dia a dia e a gente nem nota. Tipo, às vezes você chega pra sua mãe e você fala assim, mãe, o que tem pra comer? Ela, você quer lanche ou pizza? Aí você fala, vamos pedir lanche? Aí ela fala, qual você quer? E vocês estão só perguntando, mas não tá estranho a conversa. Sim. Só que aqui a gente fica querendo responder. Sim. Né? Mas vamos lá. Então, segunda rodada, parque, tá? Eu gosto de... Eu sei, o Fabrício tá rindo antes da... Parque, segunda rodada. Vamos lá. Eu gosto sempre de fazer uma mímica antes que ajuda, assim. Moço, você pode segurar pra mim aqui o meu pacote? Mas por que deveria? Tá vendo aquela igreja ali? Então, Travou. aí você poderia falar, o que tem a igreja, por exemplo? Aí eu ia falar assim, o que você acha da gente fazer uma doação? Então aí eu vou desenvolvendo a história, Sim. certo? Junto com a parada, entendeu? Mas Então, é difícil. Só que é difícil pra caramba. Mas, difícil. mas sabe o que é legal? Isso mostra que o erro ele não é prejudicial. O erro ele vai acontecer. É a mesma coisa na empresa. O que você tem que fazer? Você teve um erro, tudo eu gosto de fazer analogias com a empresa. Então, assim, teve um erro, você ajusta, você entende, você explica porquê do erro, você entende que, tipo assim, não é pra ficar culpando. É pra ajudar a melhorar. Entendeu? E nesse caso, o erro é até bem-vindo, que o gostoso é o erro. O Fabrício ficou assim. Travou, eu fiquei prestando atenção e não consegui perguntar. É muito louco, mas é isso, cara, é isso. Sim. E você vê, não é pesado, né? Sim. Tipo, o cara não fala, nossa... Todo mundo ri, não é um tipo, negócio... nossa, eu errei, estão me humilhando. Não, ninguém tá. Tipo, a pessoa pensar, é difícil mesmo, né? Entendeu? Então, assim, é muito saudável, né? É muito gostoso. Então, só resumindo, né, que eu falei das 3 etapas. Então, a primeira etapa ela é o stand-up corporativo, onde eu tô sozinho falando sobre coisas do dia a dia, inserindo temas que a empresa pede, né?
A segunda etapa são os jogos interativos, onde a galera vai participar, você vai trazer uma integração maior, você vai fazer com que ele trabalhe muito a união das pessoas. Entendeu? Então você cria um ambiente, um clima organizacional muito bom. E isso para a empresa não é só bom porque, que legal que eles estão... Não. Você evita gasto, meu irmão. Porque um ambiente ruim... Já trabalhou em empresa que é ruim? Você não vê a hora de sair. Você não vê a hora de ir embora. Você não vê a hora de pedir demissão. Você fala, cara, eu tô ganhando bem, mas eu vou aguentar esse inferno mais 2 meses só. Porque Sim. o clima é ruim. Agora, quando você tem um clima bom... Então, assim, as pessoas subestimam. Elas acham que é um show de humor. Não, cara. É uma mudança no clima da tua empresa. É o que vai fazer você economizar com pagar fundo de garantia pro cara que quer sair. Você vai economizar de ficar gastando tempo com treinamento de funcionário novo. Então, tudo isso você pode fazer mudando o ambiente. Então, olha a potência que tem o humor, entendeu? Sim. Muito massa. E aí finaliza com a poesia personalizada, que é a parte que mais encanta. É a parte que a galera fala, nossa, meu cara descobriu coisa da gente e tal, né? E acaba sendo uma baita surpresa, assim, entendeu? Eu imagino que depois até o pessoal fica comentando sobre isso, né? Ainda você reforça aí Muito. esses bordões, o que rola aí dentro da empresa. Demais. E hoje, quais empresas... você falou aí dos congressos, que tipo de eventos assim que rola a empresa chamar para fazer? É aniversário da empresa? E que tipo de empresa que contrata normalmente? Tem muito aniversário de empresa, tem muito CIPAT, né? Para falar de segurança especificamente. Tem muita confraternização de final de ano, né? E normalmente são empresas maiores. Né? São empresas maiores. Eu tenho uma empresa pequena, não dá para fazer, porque às vezes o pequeno e grande é um conceito que varia muito. Por exemplo, o que é pequeno para você? Me conta. O que é pequeno para você, Fabrício? Conta aí para mim do que a gente tá... Eu até tô fazendo essa piada porque às vezes o cara fala assim, não, mas minha empresa é pequena, são só 200 funcionários. Não, cara, tua empresa não é pequena não, ela não tem 2.000, mas ela não é pequena. Pequena é abaixo de 30 funcionários, é pequena. Sim. A partir de 30, 50 funcionários já dá para fazer, já fica legal. Mas não dá para fazer numa pequena? Dá, mas não sei se você vai ter caixa para isso. Né? Porque como é algo mais especializado, é uma coisa que a gente vai fazer, às vezes não é o momento do cara, entendeu? Mas porque é uma questão de posicionamento, né? Questão de posicionamento. Hoje em dia, meus clientes, a gente já fez evento para Samsung, Claro, Bradesco, Petrobras, Sebrae, Senac, 3M. Então, todas as empresas muito grandes, né, que fizeram o stand-up com eles lá, entendeu? O stand-up corporativo, né? A gente tá até com treinamento agora também, eu tô fazendo um treino. A diferença do treinamento pro stand-up corporativo é que o treinamento, ele não é... Porque o stand-up, eu falo stand-up, mas são as 3 etapas, né? Sim. Fique claro. É o show, O show corporativo, ele é palco, plateia, dura 1 hora e ele é engraçado... Ou é pra ser, né? Engraçado o tempo todo. O treinamento corporativo, ele é várias horas, ele não é palco plateia, então ele é todo mundo num galpão, em pé, todo mundo participando o tempo todo, né, fazendo dinâmicas, então eu divido em grupos, 5 aqui, 5 aqui, não sei o quê, e dura mais tempo e não é para ser engraçado o tempo todo, ele é mais trabalhando, por exemplo, alguns conceitos em liderança, protagonismo, a gente trabalha muito isso, entendeu? Então esse treinamento a gente faz para a empresa quando ela quer tratar algum problema, né? Por exemplo, e mesmo com o stand-up corporativo a gente pode tratar algum problema. Por exemplo, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, me contratou e eles falaram assim, cara, a gente queria que você trabalhasse em segurança do trabalho, eu queria que você falasse sobre segurança das mãos, sobre uso do corrimão e sobre atravessar na faixa de pedestre, por exemplo. Pô, legal. E eu queria também que você falasse sobre segurança da informação. Porque aqui a gente tem um problema que a galera clica muito em e-mail de phishing. Você sabe o que é phishing? Sim. Então, assim, para a galera de casa que talvez não saiba, phishing é quando a empresa quer testar o funcionário para ver se ele cai num e-mail e clica num link suspeito. Então ele clica lá e aí a empresa. Aí quando ele clica, aparece assim.
Porque o e-mail ele vem atrativo, tipo assim, você ganhou 50 mil reais, clique aqui para resgatar. E aí o gênio acha que ele ganhou mesmo, né? Aí ele clica lá, e ele entra, cai uma mensagem. Olha, aqui é da empresa que você trabalha, nós fizemos isso aqui como teste para ver se você não clica em link suspeito. Esse link é suspeito, não era para você ter clicado, então não clique mais. E aí eles me passaram, ó, cria uma piada sobre phishing. Pra quê? Pra fazer uma mudança de comportamento, entendeu? Então aí a gente adapta nesse sentido, de educar eles também pra esse tipo de comportamento. Entendeu? Muito legal. Oh. E bem interessante. Conta pra gente, Gustavo. Você falou que você já fez show depois de escola de samba. Isso. Uma experiência maluca aí. Fui chamado pelo Rinodê pra Fernando de Noronha. Isso aí, a Rinodê normalmente não acontece com pessoa jurídica, acontece com pessoa física, né? Você entra no Tinder, a menina, vem aqui em casa. Aí você chega lá e fala, nossa, tem mais 12 pessoas. Pessoal, vim apresentar um produto. Tem história de amigo meu que caiu nessa aí já, achou que era um date, só que tinha mais 11 caras. E falou, é suruba? O que tá acontecendo? Não era nada disso. Tem que apresentar só vim apresentar uma oportunidade pra você. Não, cara, tem uma muito legal. O Fabricião gostou. Tem uma muito legal que eu fui fazer numa CIPAT da Petrobras. Eu fui fazer dentro de um navio embarcado, num navio de extração de petróleo, né? Onde você só chega na Baía de Santos. Aí você só chega de helicóptero lá. Muito louco. Então eu fui até, acho que Petrópolis, se eu não me engano, de avião, de São Paulo até lá. De lá você pega um helicóptero que é da própria Petrobras. E aí pousa no navio, na embarcação. Só chega de helicóptero lá. E aí eu fiz um show lá. E aí, mano, muito louco, né? Você vê um navio... E, tipo, é muito louco. O jantar, por exemplo, você vai jantar, você tá aqui, daqui a pouco você, opa, tudo bom? Tudo bem? Porque balança um pouco, então você tá aqui. Só que não é muito, é só você tá andando, você fala, opa, dá uma ajeitadinha. Mas é muito legal, cara. Parecia um Big Brother lá, porque eu fiquei 4 dias e a galera cria uma intimidade com você. Você almoça, janta com eles e tudo mais. Fiz academia lá com eles. E aí, no dia que eu tava indo embora, eu lembro que a galera toda no corredor. Eu com a mala assim, falando, tchau pessoal, tchau, abraço, e tipo assim, fiquem bem. Muito engraçado, foi muito legal. Essa foi uma experiência muito louca e boa, né? Porque todo mundo fala de experiência ruim. Experiência ruim. Experiência ruim, deixa eu ver. Eu tive experiência ruim essa com a escola de samba. Tem muito contratante que ele é cabeça dura, cara. Você fala pra ele, não, mas tem que apagar. Mas se eu apagar, os garçons não vão ver. Eu falei, então, deixa eles servirem tudo primeiro, para e deixa só a luz, porque só os... não, mas é que não... É que aqui o nosso público, tipo, eu faço faz 15 anos, mas o público dele é diferente. É só aquelas pessoas, né? Então a pessoa fala, não, mas aqui não vai ter problema, aqui eles gostam. Aqui o jeito que você fizer, sem estrutura, eles gostam. Eu falo, não, cara, tem que ter a estrutura, tem que estar bonitinho, organizado, arrumado. Então tem que tomar esses cuidados, assim. Agora falando de empreendedorismo mesmo. Vamos falar. Mudou a skin. Skin empresário agora. Parou de ser comediante. O que foi a virada de chave da sua cabeça, assim, e que você implementou, que deu um boom na sua carreira, assim, que mudou o paradigma? Cara, primeiro foi entender que é um nicho, né, cara? O nicho, ele é muito poderoso. Posicionamento como especialista de nicho. Ninguém quer contratar, como eu falei, o médico geral para operar teu olho. Perfeito. Você tem problema no olho, você vai com o do olho. Se tem o do joelho, você vai com o especialista. Não é nem o cara que cuida de joelho. Não, ele cuida de condromalácia do joelho. Então você fala, é isso que eu tenho, então é nesse que eu vou. Então eu me posicionei como especialista. Foi basicamente isso. E aí, pra fazer isso, você se ferra um pouquinho, né? Porque eu entro, às vezes, eu testo minhas piadas no bar, no teatro, no comedy club. E às vezes você entra depois de um cara que acabou de falar uma putaria absurda.
Você fala, pessoal, e o EPI, hein? Eu não quero saber de EPI, meu amigo. Tava ouvindo ele falar dos pega que ele deu na senhora dentro de um Fusca e você vem falar de equipamento de proteção. Né? Aí você tem que ir fazendo a transição. Por exemplo, o cara fez uma piada mais pesada, aí eu faço uma por exemplo, ele fez de solteiro, pegação com sexo. Aí eu faço uma de solteiro eu faço uma que fale por exemplo, de relacionamento em geral, de casado. De casado eu faço ela falando sobre relação entre pessoas, aí vira relação patrão-empregado, aí entra na empresa. Perfeito. Entendeu? E aí o cara nem nota, você foi fluido, entendeu? Foi de uma Amaciou. forma o cara percebeu. Só que aí, às vezes, a gente tem pouco tempo pra fazer também, né? Isso é uma dificuldade, assim. E hoje, como que você faz pra fechar novos clientes? É indicação? Você usa a internet? Internet é o mais de todos, né? É o mais de todos. Hoje, muitos dos meus clientes vêm do Google, né? Então, se você não confia na capacidade do Google, esqueça. É muito... o que eu indicaria? Agora, falando como empresário. Se você tem um negócio que as pessoas buscam por aquilo. O que é buscam? Seja coisas que são de urgência, por exemplo, eu desentupo privada. Eu faço, coisas que são pequenas, baratas e que as pessoas buscam no Google para resolver. Cara, você não pode estar fora do Google. Isso é um absurdo, né? Concorda? Essa é a primeira coisa. Segundo, se você tem coisas que as pessoas planejam muito para fazer e elas não sabem muito bem onde procurar, que é o meu caso. Tipo assim, o cara fala, cara, eu tenho um evento numa empresa, eu quero fazer alguma coisa diferente. O que eu vou fazer? Aí ele procura coisas diferentes para fazer evento de empresa. Você tem que estar lá, entendeu? Às vezes o cara até já tem a ideia, eu queria um show de comédia na empresa. Mas onde que eu não conheço ninguém que faz show de comédia pra empresa. Sim. Porque normalmente o cara que procura, a maioria ele já tem essa noção de, não posso fazer uma coisa pesada e tal. Ele tem essa noção. Mas ele fala, onde que eu arrumo um comediante assim? Aí eu aqui. Entendeu? Só que ele só vai me achar pelo Google. Né? Então, assim, primeira coisa, estar no Google é inicial. Se você tem um serviço muito rápido, né, de urgência, ou um serviço que precisa procurar muito, que é o meu caso. E fora o Google, você tem que estar nas outras redes também, porque você vai ganhando popularidade. Né? Eu hoje ainda faço muito mais Google do que qualquer coisa. Hoje, 80% da minha verba é Google. Porque já me traz muito cliente, entendeu? E você diria que hoje o Google a maioria dos seus contratos vem do Google? Total. Mesmo as empresas grandes procuram no Google. Procuram no Google ainda. Na verdade, é o seu principal funil de vendas. É o Google. Total. Legal. Total. Mas já testei LinkedIn, já tô fazendo Facebook, Instagram, entendeu? Precisa também. Sim. Precisa ficar atento, né? Novas técnicas. Tipo, eu tô fazendo threads agora, tô postando coisas no threads. Tipo, uma rede, quando ela começa, ela tem mais alcance. Por que eu falo isso aqui? Porque isso aqui, os comediantes não vão ver. Então, essa dica é pra você que é que é empresário inteligente, que a maioria dos comediantes não trata como carreira, como empresário da própria carreira. Ele pensa, eu sou o artista da minha... Você é também, mas não pode ser só. E aí ele não pensa estrategicamente como ele vai fazer para o negócio dele bombar, né? E você tem que pensar. Então, se você é de uma empresa e você tem coisas interessantes para mostrar, no meu caso, por exemplo, eu faço piada. Todo dia eu posto uma piada nova no Threads. Cara, eu comecei faz uma semana. Tem piada minha que tá com 5.500 likes. Piada, escrito assim, 3 linhas. De texto mesmo? Texto. Fui, não sei, tipo, deixa eu ver se eu lembro. Vou lembrar qual que era que tá mais. É que eu falo assim que eu fui numa balada, eu tô com 39 anos, né? Aí eu fui numa balada de jovem. Uma balada de jovem, né? Que a gente escreve com X e F, jovem, né? Eu fui no Vila JK, que antigamente era Vila Mix. Aí cheguei lá, eu falo assim que, nossa, só tinha molecada, só molecada. Parei o carro na porta, cheguei na
com a moça da recepção, né, da portaria. Ela falou assim, não acabou ainda. Eu falei, eu sei. Ela falou, eu achei que você tinha vindo buscar seu filho, esquece. Então eu postei isso aí, deu 5.500 likes. Aí tem gente de tudo, tem gente falando assim, que absurdo, que falta de respeito com você. É uma piada, moça, nem aconteceu. Eu que criei essa história, não é verdade. Tipo, eu fui lá, e aí falando um pouquinho, que é uma curiosidade que as pessoas têm, mas é tudo verdade? Eu sempre parto de uma verdade. Então eu fui nesse lugar, eu vi que tinha muita gente mais nova, eu vi que eu tava me sentindo deslocado, e aí você começa a aumentar. Então tudo você pega, porque as pessoas pensam, nossa, você nem precisa criar piada, né? Que sua vida é uma maluquice. Não, cara, 80%, 70% é o exagero. A minha vida tem, só que a tua vida tem coisas e você não vê. Sim. Então, primeiro, a gente tem um olhar treinado pra ir anotando. Vi tal coisa, anotei, não sei o quê. E aí você fala, isso aqui dá um exagero a mais, entendeu? Então, é isso, assim. Então, o que eu aconselho pra você é, por exemplo, o Threads. Se você tiver coisas, começa a postar no Threads. Por quê? Porque é uma rede que ele é como se fosse um Twitter. Threads é Threads, pra quem não sabe. Ele é o Twitter do Instagram, né? Ele é a outra rede do Instagram, que é conveniado com o Instagram. E aí você posta lá e tem um alcance bizarro. Um alcance muito louco, porque é nova. Então tá todo mundo nadando. O que eu fiz? Quando eu decidi ir pro corporativo, eu fiz justamente isso. Todo mundo falava, vou postar vídeo de stand-up geral, muito. Tava todo mundo fazendo igual. Então tá todo mundo nadando pra esse lado. Aí a gente assim, batendo a cabeça, empurrando. Aí eu falei, não, eu vou naquela ilha lá, vou naquela lá. Não tem ninguém indo pra lá, que é o corporativo, entendeu? Então eu resolvi isso. Estrategicamente, claro, tem que ter a ver com o teu perfil, pelo amor de Deus. Sim. Eu não ia chegar e falar assim, não, agora eu vou falar sobre domesticar cavalos. Eu não entendo nada sobre domesticar cavalos, eu não... Entendeu? Só que o corporativo tinha a ver comigo, porque eu já gostava de piada mais inteligente, né? Menos pesada. Quando eu digo pesada, às vezes as pessoas se confundem, né? Tipo, uma coisa é putaria, falar de sexo, né? Sexo anal, não sei o quê. E outra coisa é falar sobre temas polêmicos, política, religião, tudo isso eu evito. Então eu não falo sobre esses temas. Não faço piadas mais pesadas também. Tipo, são temas polêmicos ou piadas pesadas. Tipo, sei lá, pedofilia, estupro. Você não, nem que a piada seja ótima. Você não pode fazer uma piada sobre isso na empresa, entendeu? Porque pesa o clima, entendeu? Então eu falo do meu pai, falo da minha avó, falo coisas do dia a dia, falo de empresa, né? Então é mais tranquilo, assim. Então, um posicionamento, você precisa utilizar a internet para atrair esses clientes. Total. Questão de vendas, você que negocia também os contratos, você que faz, você tem um assessor, como que... Eu tenho uma pessoa que faz que recebe os leads, né? Que trata, né? Então ela faz a qualificação. Porque nem todo mundo é teu cliente, tá? Então, boa, isso é uma coisa importante de nem tá preparado para ser. Às vezes, cara, tem gente que só vai te encher o saco, não vai comprar, vai... Cara, tem o cliente que paga 50 mil, ele fala, ai, que maravilha. Aí o cliente tá pagando 200 reais, ele fala, mas será que você não podia fazer isso pra mim? Nossa, mas é tão simples. Porque ele não tá vendo valor no teu trabalho, entendeu? E aí eu tô falando valores hipotéticos justamente pra você entender que, tipo, você vai ter níveis. E às vezes o cara que paga mais, você tá esquecendo dele, entendeu? Você tem que focar mais no cara que paga mais também, entendeu? E dar um atendimento mais VIP e dar benefícios pra esse cara, porque ele vê o teu valor. Não é só questão de pagar muito, ele vai te tratar melhor. Sabe? Tem vezes que eu chego na empresa, o cara só falta estender um tapete vermelho. Fala, o Gustavo já tá aqui, teu camarim, tá as coisas lá, não sei o quê. Tem vezes que eu chego na empresa, cadê a pessoa que ia me receber? E a gente combinou. Não tá. Aí eu fico lá. Aí a pessoa chega e fala, você tá aí, daqui a pouco vai vir alguém aí. Fica à vontade aí. Fica à vontade aonde, velho? Aí eu tô, tipo, no meio de uma fábrica, assim, não tem nada pra fazer, eu tô, tipo, assim... Você entende? Então, assim, você tem que valorizar quem te valoriza. Ó, agora virou coach motivacional. Sentimental. Faça isso na sua vida amorosa também. Valorize quem te valoriza. Isso é muito importante, cara. Você detectar qual é o tipo de cliente que você quer atingir e fazer a comunicação pra ele. Eu acho que isso seria uma baita dica, assim.
E então eu mudei muito o meu posicionamento, né? Então eu fazia com uma roupa mais comum. Não, vou fazer um pouquinho mais chique, sabe? Porque se eu quero atingir um grande empresário, eu quero atingir a empresa, né, uma empresa maior, ela quer um cara de um nível mais, né, que esteja mais bem arrumado e tal, né? Isso pode ajudar, né? A primeira impressão conta, né? Não pode ser. Então, porque se deixar, meu, comediante, o cara quer botar um pijama e ir lá fazer, entendeu? O cara, não. Tem um comediante amigo meu que ele fala assim: se o público vê que você tá mais mal arrumado que ele já... O cara se arrumou pra ir te ver, meu irmão. Vai bem vestido. Claro, existem exceções. Você vai falar pro Murilo Couto, que se porta, que ele faz questão de mostrar que ele se veste igual um mendigo. Sim. E ele só anda de chinelo. Você vai falar pra ele, bota um terno e gravata? Não faz sentido. Aí tem a ver com a tua identidade, que é aquele papo que a gente falou antes. Posicionamento. Entendeu? Mas como eu vou pro corporativo, eu acredito que se você tiver mais bem vestido um pouco, é melhor, entendeu? Perfeito. Bom, estamos encaminhando aqui pros minutos finais. Ninguém vai fazer gente? Porra. Não tem a plateia do Jô aqui pra fazer isso pra nós? Que peninha. Fabrício, tem alguma consideração final aí? Eu queria perguntar... Bate bola, jogo rápido. Eu queria fazer uma cor. Não. Fala, Fabrício. Eu queria fazer uma pergunta do seguinte. Na sua carreira, você já passou por várias empresas, várias situações. Você falou de situações inusitadas. Agora, existe um sentimento sempre do dever cumprido, que isso, claro, todo profissional tem quando finaliza um trabalho, mas sempre tem alguma peculiaridade em relação a algum trabalho. Existe algum que marcou, que você sente, fala assim, pô, aquele trabalho que eu fiz... Você não precisa citar o nome da empresa, nada, mas fala assim, pô, teve uma situação assim, assim, assado, que veio um funcionário, ou que depois me encontrou. Isso acontece, é comum? Caraca, que pergunta... Ninguém me avisou isso, gente. Essa pergunta não tava aqui. Vamos brigar. Tô brincando. Não, cara, eu acho que assim, todo evento ele tem a sua peculiaridade, né? Então, assim, a gente como comediante, a gente costuma até lembrar mais daquilo que tá dando errado. Né? Acho que é do ser humano também, né? Sim. Mas, cara, já teve coisas... Por exemplo... teve uma vez, por exemplo... que eu fiquei muito orgulhoso do meu posicionamento. Que eu cheguei pro cara... teve uma vez que o contratante chegou pra mim e falou assim: a gente queria fazer uma coisa bem despojada, bem relaxada e tal. Aí a gente queria... O pessoal vai estar comendo pizza, aí você tem lá... Nem tem palco, mas a gente dá uma improvisada, bota um negócio lá e tal, não sei o quê. As pessoas vão estar bem espalhadonas, uns mais deitados, tal, não sei o quê. E a gente faz ali. Eu falei, mas... Você não tem um local mais reservado, onde fique mais escurinho, onde eles estejam mais próximos? Tem um auditório, mas vai ficar meio apertado, não sei o quê. Eu falei, cara, não é o ambiente que tem que ser despojado, é o conteúdo? Exatamente. Sim. Entende? Então, por exemplo, você vê podcast que fala sobre a bolsa de Nasdaq e tem podcast que a gente tá falando besteira, tem gente falando sobre putaria em podcast, entendeu? Sim, então, não é o formato, é o conteúdo. Aí eu falei, então faz o seguinte, confia em mim que o local que eu tô te indicando é melhor. Fui lá, fiz vistoria, que era bem pertinho, aqui em São Paulo, aqui perto da Paulista. Fiz uma vistoria presencial, que nem sempre eu faço, mas esse eu fui ver. Aí eu olhei e falei, cara, cabe todo mundo nessa sala aqui? Ele falou, cabe, vai ficar bem apertadinho, mas cabe. Foi o melhor show do ano. Aí. Legal. Porque a gente fez no local onde tinha palco, no local onde tinha as cadeiras todas perto. Ficou igual um cineminha, um local perfeito para isso. A risada ecoava. Então, assim, quando você segue a estrutura que a pessoa pediu, ela tende a funcionar, sabe? Então tem que confiar na expertise do profissional. Sim. Né? Não pode ser uma coisa tipo, cara, não, mas eu queria... Porque o cara confunde comédia com bagunça. Sim. Entendeu? Exato. Bota qualquer um lá. Qualquer um serve porque é só pra fazer umas gracinhas. Cara,
fazer. Opa, derrubando tudo. Comediante é assim. É bom, é isso que é bom. Se estivesse fazendo uma peça séria, ia quebrar o clima. Mas é isso, tipo, a gente tem que fazer, tem que tentar adaptar da melhor maneira. Bom, estamos chegando ao fim aqui. Não, eu quero ficar mais. Deixa, mãe, deixa eu ficar mais um pouquinho. Gustavo, fala aí ali pra câmera, pro empresário, como que ele te contrata e por que ele deve te contratar e como te encontrar. Caraca, agora virou um momento Tinder, né? Se vende. Eu tô à procura de um empresário que me contrate, né? Que seja carinhoso, que seja fiel, honesto. Cara, pra me contratar, primeiro seguir nas redes, né? Porque você não. Isso é uma coisa que eu acho que os empresários erram muito. Agora vai ficar a dica, hein? Mais importante do que me contratar é sair daqui com uma dica. Isso. Pare de fazer panfleto no teu Instagram. Pare de fazer propaganda, tipo, simplesmente mostrando a tua vitrine. Você tem que ter um processo de trazer o cara. O que é isso? O cara conhecer, o cara começar a gostar. Você não chega no primeiro encontro e fala, tudo bom? Beleza, vamos ficar pelado aqui. Não é assim, concorda? Sim. Então você nunca viu a pessoa. E a mesma coisa, você não tenta vender pra ela sem conhecer. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Então, justamente no meu caso, vá me seguir no Instagram, veja meus vídeos no YouTube, né? Então é Gustavo Guedes, né? O YouTube você procura lá, Gustavo Guedes stand-up corporativo, você vai achar, tá? E no Instagram é Gustavo Guedes Official com 2 F. Aí você fala, é porque é americano? Não, é porque não tinha outro disponível. Já tava oficial com um F só, já tava Gustavo Guedes, já tava Guedes Gustavo. E aí eu coloquei Gustavo Guedes Oficial com 2 F. Então você pode procurar no Instagram, Facebook também tem, Gustavo Guedes e tudo mais. É só procurar. Hoje em dia, se a pessoa não acha, se ela não quiser, né? Sim. E também estou com outro, né? Se você joga tênis, eu tenho um perfil específico de tênis. Vocês jogam tênis, não? Não. Eu tenho. Mas não em casa, na hora que chega e jogar o tênis, não é isso? Eu tenho. Você tenta jogar tênis? Tenho. Boa. Eu jogo tênis e eu tenho um perfil que chama Tenista Humorista. Que eu faço piadas específicas de tênis. Então, mais pra frente, eu vou lançar um show só sobre tênis. Poder do nicho, novamente. Sim. Entendeu? Então a ideia é essa, ter um show específico para tênis. E é isso, crie relacionamento com a pessoa. Então essa é uma dica que eu dou e é o que você vai fazer comigo, entendeu? Vai lá, vai assistir os vídeos, não sei o quê. Namora. E quer pedir orçamento, vai ter lá. Tem link na bio, tem e-mail, tem WhatsApp, tem o meu site também. Se quiser, eu quero entrar direto no seu site que eu já gostei, quero contratar. Vamos supor que foi paixão à primeira vista. É gustavoguedeshumorista.com.br. Pode procurar, gustavoguedeshumorista.com.br. Bom, é isso. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Gustavo. Passou mais, muito rápido aqui. Nossa. Vamos marcar mais Vamos continuar conversando lá fora, porque eu não quero ir embora. Mas é muito gostoso, né? Bater papo. Eu sou apaixonado não só por falar sobre comédia. Você sabe, a gente é do mesmo grupo de empresários, né? A gente gosta de falar de negócio, a gente gosta de dar dica, a gente gosta de falar, putz, cara, testei um negócio que funcionou, como é que eu implanta aí no seu e tal. E fomentar o network. Lógico. Então é muito legal. Bom, nos vemos Tamo junto. No próximo nosso podcast, onde as ideias se encontram. Obrigado aí, pessoal. Nos vemos. Valeu. Não vou estar.